Olá, você que me assiste nesta manhã, o meu bom dia muito especial da parte de Deus, o nosso Criador, a você e toda a sua família. Está no ar a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Onde Estás, trazendo as notícias do céu, de cura, de libertação e de salvação, a verdadeira visitação de Deus, aí mesmo no seu lar, onde você está. Como de costume, eu convido você para estarmos iniciando mais esse encontro com Deus através de uma oração ao nosso Pai, ao nosso Criador. Ore comigo, por favor, nesse momento. Querido Senhor, Pai amado, estamos na Tua presença esta manhã mais uma vez, nesse encontro, Senhor, que temos com a Tua palavra e contigo, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre esta programação. Eu te peço, Espírito Santo, que a tua palavra esteja fazendo efeito, possa estar produzindo fé, a fé que traz as pessoas para junto de ti novamente, a fé que opera o milagre que cada um está precisando. Em nome de Jesus, toma a direção desta programação e abençoa as vidas, é o que eu te peço nesta manhã e te agradeço. Amém. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo bíblico, mas enquanto isso, enquanto nós nos preparamos para lermos a palavra do Senhor, se você quiser, estiver com a Bíblia próxima, acompanhe conosco a leitura, os textos que estamos falando aqui. Enquanto isso, ouça esta canção através desta mensagem de louvor ao seu coração. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Vamos nós continuar a nossa viagem pelas páginas das Escrituras da Bíblia Sagrada, esta mensagem que traz a salvação a todos nós. E hoje eu chamo a sua atenção para estarmos falando sobre mais uma consequência do pecado do homem. Ontem estivemos falando sobre a morte física, a separação da parte material, o corpo físico, da parte imaterial, a alma e o espírito. Hoje
eu quero falar com você sobre a morte espiritual. Para isto, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o verso 17, que diz da seguinte forma: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando as instruções ao homem para que ele não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: no dia em que você comer, certamente você morrerá. Mas o que acontece é que Adão e Eva continuaram a viver. Então, Deus disse que no dia em que eles comessem deste fruto, eles morreriam. Mas esta morte era justamente uma morte espiritual. O que nós entendemos por morte espiritual? O que a Bíblia diz sobre isso? A morte física, como eu já disse, é a separação da parte material com a parte imaterial do homem. A morte espiritual é a separação do homem da presença de Deus. Então, no dia em que o homem pecou, desobedeceu, nesse mesmo dia foi necessário que ele se separasse literalmente e espiritualmente da presença do Senhor, porque Deus não convive com o pecado. E eu gostaria de exemplificar isso a você nesta manhã com uma passagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, a famosa história do filho pródigo. Quando aquele rapaz deixou o seu lar, abandonou o seu pai e foi viver de acordo com os seus pensamentos, pegou a sua herança. Mas um dia ele pensou em voltar, ele decidiu voltar para a casa do seu pai. E quando ele voltou, no capítulo 15, no versículo 32, veja o que o pai daquele jovem disse nesta parábola que Jesus contou. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele rapaz, ele saiu da casa do seu pai, ele continuou vivendo fisicamente, e ao retornar, ele ainda estava vivo. Mas o pai disse que era necessário fazer uma grande festa. Por quê? Porque aquele jovem estava morto, distante da casa do seu pai. Ele estava morto espiritualmente, né? Longe de Deus, longe da presença do Pai. Infelizmente, esta é a situação de uma grande multidão que se encontra longe de Deus, que prefere, como aquele jovem, viver os deleites do pecado e está longe do seu Pai, separado da presença de Deus, porque Deus, ele não convive com o pecado. E ainda a palavra do Senhor, quando Paulo está falando sobre aqueles que já se voltaram para Deus, que estavam mortos, veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Enquanto que existe uma grande multidão, mortos nos seus delitos e pecados, separados da presença de Deus por causa do pecado, existe uma outra multidão que já voltou à presença de Deus. E é a estes que Paulo diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Paulo está dizendo isto aos irmãos da igreja de Éfeso, aqueles que já tinham reconhecido que precisavam voltar à presença de Deus e abandonar as suas vidas de pecado. Quando o homem faz isso, ele é vivificado, porque ele está morto nos seus pecados, mas quando ele volta a Cristo, ele é vivificado e então ele passa a ter harmonia com o Senhor. Para concluir esta manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma segunda morte que a Bíblia fala, que acontecerá no final de todas as coisas. A Bíblia chama de segunda morte, e é justamente a separação espiritual definitiva que uma grande multidão sofrerá e estará eternamente distante da presença do Senhor. E João, em Apocalipse, ele faz uma lista de pessoas que irão participar desta segunda morte, né? O que ele diz aqui? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja com mais calma o que João está dizendo. Mas quanto aos medrosos, quanto aos incrédulos, aqueles que não acreditam nesta palavra, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não demonstram fé para a salvação. Ele diz mais, aos abomináveis, aos homens maus, né, aos homicidas, aqueles que matam uma outra pessoa, aqueles que tiram a sua própria vida, também é um homicida. Aos adúlteros, aquele que é casado e se envolve com outras pessoas sexualmente fora do casamento, está nesta lista de João. Os feiticeiros, aqueles que têm pactos com demônios, né? Tanto aquele que é um sacerdote do diabo, como aquele que busca esse sacerdote para fazer trabalhos, se constitui também um feiticeiro, né? Aos idólatras, que é idólatra? Aquele que se prostra, que se rende, que adora qualquer que seja outro ser, homem ou animal, ou astros, que não seja Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo. Este é um idólatra, né? O que ele diz mais aqui? A todos os mentirosos, porque o diabo é o pai da mentira. Estas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, a total separação definitiva da presença do Senhor. Mas a estas pessoas cabe o arrependimento, o abandono dessas práticas abomináveis ao Senhor, para não provar a separação eterna de Deus. Cabe uma palavra nesta manhã, a palavra que o apóstolo Paulo ainda disse lá aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5 e versículo 4, pelo que diz, desperta ao tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Abandone a vida de pecado, volte à presença do Senhor, e tenha o livramento da segunda morte. Em nome de Jesus, não deixe que esta consequência, a separação de Deus, possa ser uma realidade em sua vida e da sua família. Deus lhe conceda o caminho da salvação a você e a sua família. Em nome de Jesus. Ore comigo, por favor, neste momento. Querido Senhor, eis aqui a tua palavra que está sendo pregada, está sendo ensinada. Desperta, Senhor, as pessoas desta cidade para compreender que o pecado
separa o homem da tua presença, que tu não comunga com o pecado, tu não pode estar participando do pecado, mas faz as pessoas entenderem que precisam renunciar e voltar à tua presença, para que, como Paulo diz, sejam vivificados dos seus pecados e não possam provar a segunda morte, a eterna separação da tua presença. Ainda temos uma oportunidade. Enquanto vivemos, podemos voltar à tua presença. Mas a partir do momento em que morremos para esta vida, já não temos mais como ter uma nova chance. Traz esta verdade ao coração das pessoas. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Não esqueça do nosso encontro amanhã, às 7h30 da manhã. Estaremos aqui com o nosso encontro com Deus. Você que não assistiu os programas anteriores, eu convido você a entrar no site da TV Mucambo e a rever os nossos programas, para que você possa estar acompanhando e entendendo melhor esse estudo bíblico. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa fazer brilhar uma luz radiante de fé e esperança ao seu coração e de toda a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.